Está no ar Barulho das Gerais, um podcast sobre temas polêmicos, com debates dinâmicos sobre aspectos jurídicos e políticos que fazem barulho nas nossas mentes. Somos um time de advogados independentes com pensamentos diversos sobre cidadania, política e direito, sempre com sotaque mineirês. Lembrando que a opinião é individual e não representa a opinião de todos, nem tampouco de qualquer entidade de classe. Com Henrique Engídio, Leandro Aguilar e Rodrigo Rodrigues. Nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco é o Em Perspectiva, com a apresentação de um tema polêmico que poderá ser tanto político quanto jurídico, em que os participantes irão debater com suas devidas opiniões. Já o nosso segundo bloco é o Julgáveis. A gente pega um julgamento polêmico que deu durante a semana e a gente coloca em mesa para poder ser debatido juridicamente ou politicamente. E no último bloco, iremos apresentar uma dica cultural, como filmes, séries, livros ou qualquer acontecimento do mundo cultural. Sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco. Em Perspectiva. Apresentação, Leandro Aguilar. Então, o tema de hoje é CPMI da tentativa de golpe no dia 8/1. Congresso cria comissão para investigar ataques golpistas. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lê requerimento de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A CPI mista para investigar os ataques golpistas de 8 de janeiro foi criada nesta quarta-feira, dia 26, no Congresso. Ela será formada por deputados e senadores e interessa tanto à oposição, de quem partiu a ideia de criá-la, como a base do governo Lula, antes resistente e agora favorável. Assim, o governo manobra, muda aliado de bloco e pode ganhar a maioria na CPMI. Por outro lado, a defesa do Bolsonaro diz que ele está à disposição da CPMI caso seja convocado. A criação da comissão tornou-se inevitável diante da recente crise do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que provocou a primeira queda do ministro na atual gestão petista, após 3 meses e 19 dias do começo do mandato. Tendo a base de Lula, de fato, o controle da CPI do dia 8/1, esses abaixo são os principais focos, em linha o que se investiga no STF, Supremo Tribunal Federal, e a Polícia Federal. Vamos lá. Identificar possíveis autores intelectuais dos ataques golpistas e é essa frente que pode chegar à eventual responsabilidade de Bolsonaro no fomento das ações radicais. Investir no detalhamento das supostas omissões de agentes públicos durante a movimentação de pessoas para acampamento em frente ao QG do Exército e depois para a Praça dos Três Poderes. Mapear os financiadores dos atos golpistas e os responsáveis pela logística do acampamento e transporte de bolsonarista para Brasília. Identificar e individualizar a conduta de cada um dos envolvidos na depredação dos prédios históricos da capital federal. Essa matéria foi publicada no dia 26/4/2023 e foi publicada no jornal O Globo. E aí, doutores, o que esse fato pode afetar no nosso dia a dia? Isso é somente um fato político ou um fato jurídico? Isso é um acontecimento que sempre tende a criar muitas expectativas políticas? O que você pode falar para nós, nosso querido Henrique Gídio? Olha, primeiramente, o primeiro ponto é que esse acontecimento de 8 de janeiro é um dos mais lamentáveis da nossa história, né? Ele mostra um grupo de pessoas, cidadãos, indo ao Congresso para tentar destruir a democracia, né? Destruir a base do direito de todos os cidadãos, ou seja, e a ideia de entregar o poder para uma pessoa, né? Obviamente que uma CPI, ela deve ser instituída quando há uma dúvida, quando há uma omissão, por exemplo, como aconteceu no período da Covid. Nós tínhamos uma omissão, tínhamos dúvidas, e o governo anterior, ele não fez o papel dele. Então, você tinha necessidade de uma CPI para poder estar investigando e esclarecendo todos esses fatos. O que ocorreu no dia 8 de janeiro já está sendo investigado por inquéritos instaurados junto ao Supremo Tribunal Federal, né, com a participação da Polícia Federal, e nós sabemos, é muito claro, quem foram os autores e os executores disso, são bolsonaristas. Obviamente que a investigação vai determinar a responsabilidade de cada um e quem foram aqueles que praticaram e aqueles que financiaram, aqueles que estão por trás disso tudo e quais são as ramificações que podem chegar ou não aos grandes nomes do bolsonarismo. Essa CPI, ela tem como intuito, tem 2 intuitos nela. O primeiro intuito é criar uma verdade alternativa, ou seja, colocar na cabeça da população de que aquelas pessoas que praticaram o quebra-quebra foram pessoas da esquerda,
ou seja, infiltrados, que não condiz com a realidade, como também trazer um problema para o governo, porque você precisa votar muitos temas importantes, né? Como o marco fiscal, reforma tributária, entre outras leis importantes para o governo novo. E aí, quando você institui essa CPI, você cria espaço para essa narrativa alternativa e também quebra com essa disposição do Congresso em trabalhar em temas que realmente vão trazer um sentido para o país. Então, a oposição ela acaba trabalhando em duas frentes contra o governo atual, que é problemático. Ô Henrique, eu estive pensando muito sobre esse tema e uma das situações que mais incomoda realmente que a intenção inicial, né, da oposição com relação aos atos do dia 8 é realmente tumultuar o governo. Não por acaso, ontem o líder da oposição, segunda-feira, no Roda Viva, deu uma entrevista em que ele disse que o governo atual, né, a gestão atual, não começou a trabalhar. Não houve nenhuma ação da gestão atual. E ele, inclusive, acusa a nova gestão de ficar criando, como se diz, problemas que inviabilizam a tomada de decisão e com que o rumo de algumas demandas sejam aprovadas, por exemplo, pelo Congresso. E é isso, e essa é uma tentativa, claro, sabemos muito bem que CPIs, elas são usadas tanto para que políticos tenham visibilidade, mas também para atrapalhar, para poder enrolar, para criar um engodo, né, para a gestão atual e, com isso, atrasar grandes votações que nós precisamos, como a reforma tributária, o arcabouço fiscal atual, né? Então, eu acredito que isso vai beneficiar muito mais a oposição do que o governo. E já sabendo, como bem disse o colega, né, que esta é uma temática, na minha opinião, muito mais jurídica do que política. Então, deve-se deixar aos órgãos competentes, como a Polícia Federal, né, ao Ministério da Justiça e ao Judiciário, que, neste momento, tome as providências necessárias, como tem tomado, como têm sido os julgamentos, né, daqueles que foram envolvidos de alguma forma, né, identificados no dia 8 de janeiro, indiciando e processando e tomando as medidas cabíveis legais. Então, acredito que o foco deveria ser muito mais jurídico do que político neste momento. Então, o que acontece? O Poder Legislativo ele tem duas funções básicas, né? Tem duas competências básicas. Primeiro, legislar e segundo, fiscalizar. Fiscalizar o Poder Executivo, né? Justamente para poder dar transparência nos atos de gestão pública. Uma das armas que o Poder Legislativo tem para poder fazer essa fiscalização é justamente a CPI. E a CPI está esculpida lá na Constituição Federal, lá no artigo 58 da Constituição Federal. E lá determina o seguinte, que 1/3 dos parlamentares, eles podem instituir a CPI. Mas qual que é o objetivo disso? O objetivo é justamente dar um poder para a minoria, porque 1/3 é minoria, 1/3 é a minoria, dá poder para a minoria justamente fazer a fiscalização. Porque, em regra, o governo, se a gente pegar todos os governos, né, estadual, municipal, federal, em regra, o governo ele tem maioria no Congresso, ele tem maioria nas casas legislativas. E aí, a Constituição ela vem determinando um texto justamente para poder facilitar e dar poder para a minoria fazer essa fiscalização. Então, o objetivo da CPI é justamente isso. Mas ela vai fiscalizar o quê? Algum ato do governo que pode levar a uma responsabilização civil, administrativa e penal. Esse ato tem que ser um ato específico. No caso em tela, que a gente está conversando, que a gente está falando, qual seria o ato do governo federal que seria a base para a CPI? Para o governo federal, não teria ato nenhum, porque o governo federal não fez nada. Então, não foi o Poder Executivo que teve um ato, que cometeu um ato. Então, eu não vejo esse objeto. Entretanto, a oposição colocou que seria essa omissão do governo federal na prevenção desses atos golpistas. Então, o governo ele foi omisso, segundo a oposição, ele foi omisso na prevenção dos atos contra ele mesmo. Na prevenção dos atos do golpe contra ele mesmo. Então, o governo Lula foi omisso
por não prever que tentaria um golpe contra o governo Lula. Essa é a ideia da oposição. Por isso que existia essa resistência da base governamental com essa instalação da CPI, porque quando instala a CPI, ela tira o foco do sistema legislativo, da questão legislativa que é mais importante à sociedade brasileira, ela tira esse foco e ela pega o outro pé do Poder Legislativo, que é justamente a fiscalização, para poder fazer a fiscalização desses atos. E aí, isso gera holofortes. Como gera holofortes, a instalação da CPI foi um ato totalmente político. Nenhum pensamento na questão jurídica, mas somente na questão política. Eu falo para vocês, Henrique e Rodrigo, que a oposição, que é a direita brasileira, ela tá cometendo autofagia. Por que ela está cometendo autofagia? Eu, como deputado, independente de quem estava ali ou não, eu quero aparecer. Então, independente de quem vai ser culpado ou não, eu quero aparecer. Então, eu vou aparecer como? Eu vou aparecer através da CPI, porque vai ser transmitido pela TV Câmara, pela TV Senado, vai ser transmitido em todos os canais televisivos, lá pelo YouTube, né? E aí eu vou conseguir aparecer para a minha base aqueles momentos. Então, eu vou ter um tempo para poder falar. E mostrar para a minha base que eu estou ativa. Independente se eu estou ali culpando uma pessoa que é do mesmo partido meu ou não, ou se eu estou batendo no governo. Eu como direita. Então eu vejo que eles estão cometendo autofagia. Por quê? Porque os atos, as pessoas estavam vestidas com a camisa do Brasil, que é ligada diretamente à direita. As pessoas que estavam lá estavam lutando, brigando por um golpe militar contra a eleição que elegeu o governo federal, o governo Lula. Então, assim, é totalmente sem sentido nenhum esse pessoal querer bater neles mesmo. Na verdade, assim, o que a extrema-direita faz, e é normal, é distorcer a realidade, né? Então você tem um fato, uma pessoa séria, ela olha para um fato e ela tem... pessoas sérias olham para um fato e tem perspectivas diferentes, né? Então, se alguém é de um liberal, ele vai ter uma perspectiva, alguém de esquerda vai ter outra. O grande problema da extrema-direita é que ela pega o fato e distorce o fato. Porque ela está conduzindo aquele secto delas ali, aquelas pessoas que estão ali, para acreditar nela. É o que você falou. Para esses seguidores, para essas pessoas que estão dentro dessa seita, como se fosse uma seita religiosa, né, desse culto de idolatria política, isso vai colar muito bem. Agora, para o resto da sociedade, que não está dentro dessa bolha, e que é um eleitorado que flutua, eles podem estar dando um grande tiro no pé, principalmente porque ano que vem a gente vai ter eleições municipais, né? Então vai ter um grande reflexo nisso. Então, se eles têm perspectivas de querer brigar por prefeitura, legislativo é mais tranquilo, porque o cara consegue se eleger sozinho, mas cargos do executivo, você precisa de voto da maioria. Então, assim, eles podem estar dando um grande tiro no pé nesse sentido, de fortalecer a base deles, essa base extremista, base extremada, mas também perder votos desse eleitorado que flutua. Até o dia 8 de janeiro, eu acreditava muito que a direita brasileira, a extrema-direita, os liberais, estavam muito fortalecidos, principalmente com a base popular. Eles já estavam bem fortalecidos com uma base econômica, né, liberal, com especuladores financeiros e muitos empresários, né, tanto do ramo da agropecuária como industriários, mas eles estavam bem alinhados, na minha opinião, com uma base popular muito forte, né, nas periferias, né, ligados sim ou não a algumas religiões, a alguns cultos religiosos, mas eles estavam muito bem já articulados e com um discurso muito bem estruturado, em que pegou realmente essa base mais carente também, né, das periferias, e conseguiu enraizar nessas pessoas esse discurso radical e extremista da direita e da extrema-direita. Então eu acreditava que até o dia 8 de janeiro, essa base ela fortalecida, ela só tinha a crescer, e isso seria um problema para os outros segmentos, né, de centro e de esquerda, muito fortes nas eleições municipais, nas próximas eleições municipais. Aí o que acontece? Há toda essa articulação que a gente ainda não sabe direito de onde partiu, se ela foi realmente espontânea ou não, né? Eu tenho os meus indicativos, vocês também, de realizar aquele ato no dia 8. Não sei se a intenção do dia 8 era apenas um protesto, né, de tomada ali dos três poderes, mas de forma externa, ou se eles também foram surpreendidos por essa, né, invasão, por essa
podemos dizer, talvez, né, que é o que está sendo investigado, essa permissividade, não do governo atual, mas de membros ali das Forças Armadas, de membros responsáveis pela segurança do Distrito Federal, dos prédios públicos, para que houvesse essa permissividade de adentrar mesmo, e aí fazer e realizar todas as barbáries que nós presenciamos naquele dia 8. Então, depois desse dia 8, eu acho que já houve um rompimento. Houve ali uma secularização muito grande ali, né? Porque aí você radicalizou muito mais o discurso, né? Que isso também, filosoficamente, né, e academicamente, isso é aceitável, sim, né? Inclusive, alguns autores anarquistas defendem, né, que a violência, ela é uma forma também é uma forma democrática de se opor ao pré-estabelecido. A diferença é que os anarquistas e alguns filósofos e alguns estudiosos políticos, eles batem no seguinte ponto: é democraticamente possível a utilização de violência e o rompimento com uma instituição pelo que você acredita numa democracia? A diferença é que você deve assumir os seus atos, né? Você pode muito bem ali usar de violência, invadir um órgão público, quebrar, né, como protesto, destruir, como fazem os black blocs pelo mundo, mas você em seguida, você deve, inclusive o que os teóricos dizem, é que espontaneamente você deve assumir os seus atos. Você deve assumir as suas responsabilidades perante o Estado em que você vive, né? Então, sim, na minha opinião, é legítimo os atos do dia 8? Sim, mas, na minha opinião, enfraquecer um pouco dessa base, que vai ter consequências, inclusive, nas eleições municipais, radicalizando o pensamento, onde já havia radicalização, vai continuar, mas aqueles mais moderados e tal, tendem a ir para o centro novamente, e aí é onde eles perdem. E o que aconteceu depois do dia 8? Houve uma comoção tão grande e um medo tão grande por parte, inclusive, das lideranças políticas da oposição, da direita, da extrema-direita, que eles, tentando se desvincular muito desse discurso, do que houve, eles, como se diz, arregaram e tomaram a defensiva, inclusive de silenciar, de dizer, ficar como disse, não disse, né? E ainda estão tentando entender como vão tratar desse assunto, né? E com isso, também, essa indecisão deles, política, né, de se expressarem, também causou consequências de perda da base. Mas eu acredito que agora o que nós devemos ver realmente é um espetáculo de circo dentro do Congresso com relação a essa CPI, que nada mais vai ser do que isso. Eu não acredito que ela vai tomar medidas políticas ou judiciais de encaminhamento mais efetivas do que já foram feitas pelo judiciário, que estão sendo feitas pelo judiciário, e com o tempo, com o passar dos anos, essa via será somente jurídica e os impactos nós veremos aí nas próximas eleições. Ô, Rodrigo, eu discordo com você em uma coisa, não é legítimo não, tá? Não tem legitimidade nenhuma, tá? Na questão da tentativa de um golpe de Estado. Eu não posso utilizar do próprio direito, da própria liberdade que a democracia me dá para eu poder derrubar a própria democracia. Esse aí é o limite. O limite seria, eu posso utilizar do meu direito para fazer tudo o que eu quiser fazer. Eu só não posso utilizar do meu direito para poder derrubar a própria democracia. Então, os atos de 8 de janeiro, eles não foram legítimos. Eles são totalmente ilegítimos, eles são criminosos, são atos criminosos, foram atos organizados, orquestrados, isso orquestrado depois das eleições, porque o pessoal foi para frente dos QGs, foi para frente dos quartéis gerais, isso em todo o Brasil, aqui em Minas Gerais, foram ali para a Rádio Cabale, ficaram acampados na porta da Rádio Cabale, pedindo intervenção militar, golpe militar. E isso não é legítimo. Isso aí é crime. É crime que não foi coibido, que foi aceito pelas autoridades que estavam no governo, porque eles tinham interesses políticos sobre aquilo ali também. Então, por causa desse interesse político sobre aquilo, eles se manteram inertes. Mas aquilo é crime, aquilo foi crime. Tanto ir para a porta dos quartéis pedindo intervenção militar, como dia 8 de janeiro, quando for para os prédios e fizeram as invasões. O grande problema é o seguinte: esse pessoal, essa direita, essa extrema-direita, ela parece que voltou para a Idade Média. Ela voltou para a Idade Média. Por que ela voltou para a Idade Média? Primeiro, Ela nunca saiu, eu acho.
Primeiro, porque ela pensa que quem faz a defesa é você mesmo. Então você compra uma arma para você se defender. Esqueceu que a gente fez um contrato social no qual a gente transferiu a nossa defesa, né, para o Estado. E a gente transferiu a força bruta para o Estado. Então eles ainda estão na força bruta. Eles ainda pensam com a questão da força bruta. E eles ainda colocaram a questão material, como se o Estado fosse algo material, igual era na época do feudalismo, na época da Idade Média, onde tinha o feudo, tinha lá o reinado. Então eu só era rei se eu conquistasse aquele reinado. Então, se eu fosse lá naquele castelo e conquistasse aquele castelo. Se eu estivesse dentro do castelo, eu era o rei. Eles não veem que o Estado é uma coisa imaterial. Quando invadiram os poderes, foi somente uma questão simbólica aquilo ali. Mas na cabeça deles, eles estavam tomando poder. Eles estavam tomando poder. Na cabeça deles, o fato de entrar no prédio, no palácio, entrar no Congresso, entrar no STF, é a tomada do poder. Só que aquilo ali é um prédio. E o poder ele é imaterial. O Estado é imaterial. O Estado não é material. E na cabeça deles ainda tem isso. Tanto é que, entrou lá. E aí? Fez aquela arruaça toda. E aí? Modificou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Tem uma lógica. A lógica do amigo e inimigo, né? Eu acho que a lógica deles não é a lógica de opositores, né? Por exemplo, um regime democrático, você tem conservadores que estão à direita, você tem os liberais, você tem o centro, que pode ser centro-direita ou esquerda, você tem a esquerda. Numa democracia, a gente não tem inimigos. Nós temos ideias que são antagônicas. Mas a gente precisa fazer os debates, a questão do método dialético, né? Tese, antítese e síntese. Vão ter momentos de arranjo, mas ninguém está ali para se matar. Ninguém está ali para passar por cima do outro. A gente tem que saber conviver com as diferenças. É saudável para uma democracia ter uma direita que é democrática, que é conservadora no sentido de respeitar a Constituição, respeitar as leis, respeitar todos como é que fala? Todos os parâmetros que estão descritos, né? Ter uma esquerda que ela é mais social, mais progressista, ou seja, isso traz um equilíbrio dentro da sociedade. O que não pode ocorrer, e o que ocorreu, né? Talvez a questão da legitimidade que o Rodrigo falou, que a gente pode discutir, discordar, é que eles não querem o diálogo com o diferente, eles querem passar por cima, né? Como o Bolsonaro disse uma vez, eles querem que a maioria esmague a minoria, ou seja, na cabeça deles eles são maioria e aquilo que não acontece do jeito deles é porque o sistema não funciona, é um discurso que o Bolsonaro vem trazendo desde quando ele começou a aparecer na mídia. As nossas instituições não funcionam, o nosso sistema eleitoral é corrupto, mas sem apresentar nenhuma prova, né? Então, quando ele traz essa lógica do amigo e inimigo, aí nós temos um grande problema, né? A questão que você falou, né, o Léo, é crime, né? Eles foram para lá, tudo bem, a gente pode decidir fazer o que a gente quiser, a gente vai responder legalmente, mas no caso deles, é uma mensagem para todos que não são do grupo deles de que a sociedade brasileira inteira é inimiga deles, porque não pensa igual. E aí coloca todo mundo no mesmo balaio de gato, né? Ou seja, se você não é do Bolsonaro, você é um comunista. Então não existe mais liberal, não existe mais conservador, não existe mais alguém que é de centro-esquerda, progressista, não existe mais ninguém. Só existe eles, que são os ungidos de Deus. Infelizmente, tem um caráter religioso. A gente não estou generalizando, nem colocando... Para nossa tristeza, né? Eu não estou colocando isso no sentido de preconceito religioso, mas existe uma distorção, né, da questão da fé para poder colocar um ser humano como alguém que vai ser aquele que vai nos tirar do buraco e vai nos levar pela mão. É o messiânico. Então, mas existe essa lógica nefasta, que é a lógica de destruir, né, como é que fala? Toda essa diversidade que existe dentro de uma sociedade que é saudável para a democracia. Meus mestres. Ficamos com esse barulho aí, né? Agora, vamos dar andamento ao nosso programa? Vamos agora para o segundo bloco? Os julgáveis? Julgáveis, exatamente. O tema de hoje é: casal deverá ser indenizado por danos provocados por explosão de fogão a gás. Valor para cada um deverá ser R$10.000. Foi publicado no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia 17/4/2023. Vamos lá. A 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença da comarca de Belo Horizonte que condenou uma construtora de imóveis e uma distribuidora de gás a indenizarem um casal em R$10.000 para cada um, por danos morais devido à explosão do fogão a gás que causou ferimentos à mulher. Em segundo grau, os desembargadores modificaram o entendimento em relação aos danos materiais e condenaram as empresas a pagarem os prejuízos causados pelo incidente a serem apurados em liquidação de sentença.
os consumidores adquiriram um fogão cooktop dotado de válvula de bloqueio esférica em abril de 2011. O eletrodoméstico foi instalado com uma mangueira na saída de gás. Em 13 de setembro do mesmo ano, quando a mulher entrou no apartamento e acendeu a luz, ocorreu uma ignição que acarretou uma explosão no domicílio. O casal ajuizou a ação contra a construtora do apartamento e a distribuidora de gás, pleiteando indenização por danos morais e materiais. Eles alegaram que o episódio quebrou janelas, a porta de entrada, o armário e vários outros objetos. Além disso, a mulher, que estava grávida, sofreu múltiplas queimaduras e precisou ser levada ao hospital. Ficou comprovado que a pressão do gás que chegava ao ponto de ligação dentro do apartamento era superior à suportada pelo cooktop e pelo regulador de pressão, o que permitiu o vazamento de gás. A distribuidora tentou se eximir da culpa sob o argumento de que o projeto defeituoso de saída do gás era da construtora. Já a empresa responsável pela edificação sustentou que os consumidores não demonstraram suas alegações e reiterou que obedeceu a todas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, entidade responsável pela normatização técnica no país, inclusive no ramo da construção civil. E aí, doutores? O judiciário tem agido de forma correta nas responsabilizações cíveis? Qual o grande barulho desta temática? É jurídica ou podem ter implicações políticas no futuro? Então, esse tema é um tema bacana de falar, porque esse caso foi comigo. Esse caso foi comigo, né? O grande problema que a gente vê é o seguinte: a construtora é a MRV, que é uma consultora, a maior consultora da América Latina de apartamentos populares, e a companhia de gás é a Udagás, que faz gás GLP, tá? Que é o gás de liquefeito que distribui o sistema. O grande problema, a relação que a gente vai discutir aqui, o Rodrigo e Henrique, é com relação à questão do consumidor. A relação de consumo. Até quanto que vale as construtoras, as empresas deixarem de cumprir a legislação em busca de um lucro? Fazem de tudo para poder diminuir o custo, para poder ficar mais barato o produto. Entretanto, deixam a desejar, inclusive na questão de segurança, justamente esperando as pessoas acionarem judicialmente. Porque o número de pessoas que acionam judicialmente essas empresas é muito menor do que o lucro que elas proporcionam descumprindo as normas, descumprindo as regras. Haja vista, as grandes telefonias, em Belo Horizonte mesmo, nós temos um juizado especial específico para telefonia. Porque as telefonias não cumprem as normas legais contra o consumidor, as normas que são de defesa do consumidor, não cumprem porque o número de pessoas que correm atrás dos seus direitos, o número de pessoas que vão atrás dos seus direitos e os valores das indenizações desse pessoal que vai atrás são valores baixos, que as empresas fazem um cálculo de viabilidade. Vale a pena eu arriscar? E arriscam. No caso específico, a MRV e a Udagás foram condenadas em R$10 mil de danos morais por um ato que quase matou a minha esposa, né? R$10 mil para cada um, por um dano moral, de um ato que quase ceifa a vida da minha filha, que minha esposa estava grávida na época. Aí você pergunta, mas aí o juiz fala assim, mas também não pode ter enriquecimento sem causa. Mas não pode ter enriquecimento sem causa da minha parte, mas pode ter enriquecimento sem causa da construtora. Porque o número de acidentes que aconteceram, por exemplo, lá eram 90 apartamentos. E por incrível que pareça, eu já não moro mais lá, já tem muito tempo que eu mudei de lá. Na época mesmo que eu mudei de lá, são 90 apartamentos. O sistema é o mesmo. Continua instalado da mesma forma. O que aconteceu, só para vocês entenderem, no sistema? Eu não comprei o apartamento diretamente da MRV, eu comprei de terceiro. Então eu não peguei o manual da MRV. Não peguei isso. Quando cheguei lá, fui instalar o gás. Eu trabalhei na Gasmic um bom tempo, trabalhava por uns 10 anos na Gasmic. Então eu trabalhava na operacional, eu sabia instalar um gás. Instalar um fogão, né? Colocar um fogão. Cheguei lá, tava lá a saída de gás. Peguei a mangueira, peguei a válvula, instalei. Só que a pressão que estava indo para dentro do apartamento era muito alta. Só para vocês terem uma ideia.
A norma da BNT fala que o que pode dentro de uma unidade habitacional é uma pressão de 0,075 kgf, tá? É uma questão técnica, mas só para vocês terem uma ideia. 0,075. E estava indo 1,5. Olha a diferença. É quase 100 vezes mais. O fogão até aguentou muito, porque o fogão aguenta 0,235 kgf. Ele aguenta 3 vezes o que a norma fala. Só que estava indo 100 vezes o que a norma fala, né? 100 vezes. E ele chegou a segurar por 5 meses. Eu não sabia que daria esse problema. Só que chegou um momento que o fogão não aguentou e começou a vazar. E aí minha esposa chegou às 5 horas da tarde, né? Depois do serviço, chegou grávida. Na hora que ela acendeu a luz, estourou. Queimou mais as pernas, porque o GLP ele é mais pesado do que o ar, então ele vai pro chão. E ele sai procurando quando ele procura o ar, ele procura espaço, ele fica confinado ali dentro do apartamento. Então o fogo, o que o fogo faz? Ele procura oxigênio. Quando você abre a janela, abre a porta, ele sai, o gás sai. Se tiver fogo, ele vai sair por ali, né? A sorte dela, da minha esposa, é que as janelas eram fracas, a porta era fraca, e aí deu a explosão e somente queimou as pernas dela, mas não queimou ela toda, justamente por causa que o fogo ele conseguiu se libertar. Mas o foco não é o acidente, mas sim a atitude da construtora. O que a construtora fez? A norma fala que eles tinham que colocar, a gente fala, um termo técnico, chama plumada, que não sei se vocês já viram, do lado de fora, geralmente eles fazem do lado de fora dos prédios, tem tipo um cano que sai, que é o do gás, que é amarelo, é um cano. E aí tinha que ser uma plumada para cada apartamento. O que a MRV faz? Como são 5 andares, ela põe uma plumada só, e aí divide a plumada para cada apartamento, e põe uma válvula de bloqueio somente embaixo. E manda cada apartamento colocar um redutor de pressão dentro do apartamento. Só que isso está no manual do comprador. Como eu não comprei não comprei da construtora, eu não tinha esse manual. E aí, quem comprar hoje o apartamento lá, né, vocês que são leigos, não entende lá, você comprou lá, você vai saber que você tem que colocar um redutor de pressão dentro do seu apartamento? Então, Na verdade, pode falar. na verdade, se existe algo que é excepcional e fora da curva, eles deveriam colocar, então, uma placa em cada cozinha, né? Avisando da necessidade de instalação de algo que é diferente. No Porque, na, mínimo. porque, na verdade, isso é igualzinho o caso do Fox, né? Você enfiava o dedo para poder deslocar o banco e ele arrancava o seu dedo. Ou seja, coisas comuns, por exemplo, a gente sabe que se a gente enfiar a mão dentro do liquidificador, ele vai arrancar a sua mão. Mas se você vai mexer com a instalação de um gás, isso é a coisa mais comum do mundo. Quer dizer, o normal é você instalar sem precisar de manual. Isso é muito banal. Então, assim, se existe algo muito fora da curva, eles têm que fazer, eles não têm que colocar no manual, eles têm que botar numa placa, então, para que todo proprietário que vier no futuro tenha essa informação, né? Quer dizer, na verdade, aquilo que é o questionamento, isso é um caso jurídico ou político? Na verdade, é um caso jurídico que tem que ter uma reflexão jurídica no sentido da gente ter legisladores que vão lá e vão melhorar isso, essa questão da fiscalização e das normas, né, para endurecer isso, né? Já que não vai dentro de seguir um regramento técnico, que você transforme isso em uma norma legal mesmo, que seja legal. Mas já É, tem a norma. mas então esse é o ponto. Esse é o ponto. Vamos ficar com o que já temos de legislação, né, para temáticas relacionadas ao consumidor. Vamos, né, simplesmente dizer, não, é um problema jurídico, é um problema do judiciário. Quem tem ali, que é o que a construtora, né, e as grandes empresas fazem, né, quando tem grandes impactos. Vamos deixar para o judiciário, né? Então, quem conseguir acessar o judiciário, busca seu direito, busca, né, suas indenizações e pronto. Ou nós vamos levar isso para um campo mais político, em que teremos que acionar a sociedade civil organizada, juntamente com os partidos, partidários, para poder verificar se é suficiente a fiscalização e as normas existentes. Como fica isso? É um bagulho simplesmente jurídico, de jogar a bomba toda para o judiciário para que resolva quando chegar a questão ao judiciário? Ou também é uma questão do executivo, uma questão do legislativo? O que nós vamos fazer neste ponto? O que acontece, Rodrigo? Eu vejo que é uma questão política, tá? Não é somente jurídica, não. O que acontece? A realidade do nosso judiciário brasileiro. Qual que é a nossa realidade hoje aqui no Brasil com relação à defesa do consumidor? Quem tem o poder de fiscalizar, o poder de fiscalização, é o nosso poder executivo.
O nosso poder executivo, ele finge que fiscaliza, porque ele não tem pessoas suficientes, não tem condições técnicas, não condições Não, técnicas. ele não quer estruturar o Estado Não tem estrutura, suficientemente. justamente. Ele não é Ele não estruturado. quer. Ele não é estruturado. Ele não é estruturado com um corpo de fiscalização para fiscalizar de forma correta. E aí, como não fiscaliza, as empresas, quando você não é fiscalizado, você tende a não cumprir a norma. Se a norma, você não tem fiscalização, para que você vai cumprir a norma, sendo que é mais barato para você não cumprir a norma? E aí, as empresas não cumprem as normas, porque elas não são fiscalizadas. Quando as pessoas, os consumidores, procuram o judiciário por seus direitos ter sido lesados, eles têm o número de pessoas que vão ao judiciário é um número baixo em relação ao direito que foi lesado. E aí, assim mesmo, quando eles chegam lá, o judiciário finge que que dá uma punição. Porque quando eu comecei a advogar em 2010, eu formei em 2009 e comecei a advogar em 2010. As ações de danos morais, a alçada de danos morais, era em média em Minas Gerais, em Belo Horizonte, era em média de 5, 8 mil reais e 10 mil reais. Já tive ações por 5, 8, 10 mil reais. Depende do juiz. E hoje, 13 anos depois, continua a mesma coisa, não mudou nada. Não houve mudança. Pelo contrário, eles tentam, falam que existe uma máquina, o judiciário fala que criou-se um mercado de dano moral, e aí por ter criado esse mercado de dano moral, nós temos que reprimir e repelir esse mercado de dano moral. Só que esquece das empresas que descumprem a norma, das empresas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor e as normas técnicas, as normas que são utilizadas para a segurança da população. E aí continuam praticando esses valores ínfimos. Já tive casos, entendeu, de juiz ter estabelecido dano moral de R$1.000. O dano foi tão alto que ele estabeleceu R$1.000 de dano moral para a empresa, e ele para as grandes empresas que são campeões, né, de PROCON, campeões de juizado especial, como banco, como empresa de telefonia, e se eles nadam de braçada. Por quê? Por que vão cumprir a norma? Por que vão cumprir a norma se a penalidade que eles vão tomar é muito ínfima? Então não vão cumprir a norma. E aí só gera o quê? Geram mais processos, entupindo o judiciário de processo, tornando o judiciário moroso, um judiciário ineficiente, um judiciário capenga. Ele torna isso por quê? Porque não faz a punição de forma correta, e o executivo fica lá também quieto. Executivo quieto, porque ninguém reclama. Não existe essa reclamação. Um ou outro vai para a televisão e fala, tem um reclame aqui, fala alguma coisa. Entretanto, efetivamente, esses atos não têm surtido efeito, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele está aí há quantos anos? E ainda existe uma prática de lesar o consumidor de forma assídua. O juizado especial foi criado justamente para poder pegar essas pequenas querelas que a gente tem no nosso dia a dia e sanear rápido. Eu estou com um processo que está para ser julgado na turma recursal do Juizado Especial Federal, que está concluído para julgamento desde agosto de 2021. E é juizado especial, agosto de 2021. Isso é coisa rápida? E não nos esqueçamos que, por exemplo, o juizado especial, as condenações, as punições que são dadas no juizado especial, para o consumidor, o dinheiro ele é um alívio, né? E você está recebendo aquela indenização, é um alívio pelo transtorno, pela dor que foi causada a você. Mas o juizado especial, para as empresas, era para ser uma punição educativa. A intenção do juizado especial no início, com relação à relação de consumo, era para educar as empresas, para mostrar para a empresa, olha empresa, olha o que está acontecendo, olha o que você está fazendo, está prejudicando o consumidor. Mude, altere a sua forma de visualizar. E nesses últimos 10 anos, né, nós somos contemporâneos de formação, nesses últimos 10 anos, houve de forma educativa alguma mudança expressiva nas ações relacionadas ao direito do consumidor no Brasil? Não. Elas foram até potencializadas, né, as ações. Elas foram potencializadas, aumentaram as ações, porque reiteradamente as grandes empresas continuam lesando o consumidor e não há nenhuma forma educativa de se punir essas empresas. E como poderiam ser punidas, inclusive politicamente? Com suspensão do direito de funcionamento dessa empresa, com multas milionárias, né, já que é para afetar o bolso. Então, multas milionárias nessas empresas,
né? Pode ser que não seja, como você disse, né, enriquecimento, né, daqueles que ganham as ações. Então reverte um valor milionário a ações sociais, né? O Estado, de alguma forma, para que haja... exatamente, é previsto, inclusive, né, no direito do consumidor, que possa haver essas reversões educativas. E há mesmo uma educação dessas empresas? Ou o capital venceu nesse caso? O grande problema é o jeitinho, que aí começa, o Rodrigo, o Henrique, o judiciário começa a arrumar um jeitinho para poder reprimir as demandas. E aí, em Belo Horizonte, por exemplo, o que os juízes têm feito? Eles não têm aceito as demandas sem antes você ter passado pelo PROCON. Aquelas ações que não foram discutidas no PROCON, eles estão arquivando de pronto. Eles exigem, os juízes de Belo Horizonte exigem que você... E olha só, eles pegam a Constituição e rasgam a Constituição, porque a Constituição fala que todo mundo tem acesso ao judiciário, independente de processo administrativo ou não. Só que eles pegam e rasgam essa parte aí. Por quê? Porque eles querem aliviar o serviço deles e falam assim, ó, tá tendo demanda demais, então vamos fazer uma coisa aqui para barrar. E como é que faz para barrar? Vamos falar de agora vamos exigir que você tenha discutido isso no PROCON. E se lá no PROCON tiver resolvido? Aí resolveu no PROCON, a pessoa, por exemplo, colocou o nome no SPC, no PROCON foi lá e tirou o nome da pessoa do SPC. Mas e o dano moral que ficou? Como é que fica? Né? O dano moral que aquilo lhe gerou. São os jeitinhos que o judiciário arruma para poder repelir as demandas, para tirar o cidadão do judiciário. Por quê? Porque estão com serviço demais, tem demanda demais. Então começa a criar formas. E eu falo com você, qualquer ato falho dentro de um processo é motivo para eles poderem arquivar o processo. É motivo para arquivar, porque menos um processo. Quanto menos processo, melhor. Senhores, ficamos aqui com esse barulho, hein? Que barulho. Vamos pro terceiro bloco. Vamos fazer mas vamos lembrar aqui, só uma coisinha aqui, só uma coisa, colegas. Vamos lembrar aqui que todas as opiniões aqui, elas são individuais e não representam uma opinião de todos, e tampouco de qualquer entidade de classe. Beleza? As opiniões são individuais, tá? Não é do grupo, não. Cada um tem sua opinião. E é isso aí que faz esse programa ficar bacana, né? Você pode falar o que você quiser. Esse barulho fica indo na nossa cabeça a semana toda. Lembre-se que, né? Você pode fazer o que quiser, mas lembre-se que tem consequências com tudo, né? Exatamente. Aquele pessoal que invadiu o Congresso lá dia 8 do... Exatamente. Tudo dentro do limite legal e do bom senso, né? Exatamente. Justamente. Agora vamos pro terceiro bloco. Tem alguma indicação de algum livro, algum disco, alguma coisa para nós? Você quer? O Rodrigo aqui sempre faz a indicação mais intelectual, né? O nosso nerd. Nada, o pior é que eu acabo mesmo me dedicando mais às indicações mesmo. Eu tô aqui com 3 indicações, como sempre, né? De filme, uma literária e uma musical literária. A primeira eu vou falar sobre a indicação de filme. Né? Este é o primeiro filme do George Lucas, diretor George Lucas. O nome do filme é THX 1138. É uma ficção científica inspirada em George Orwell, né, que é autor de 1984, Revolução dos Bichos, e ele fala sobre um sistema autoritário, né, em que as pessoas vivem e dentro desse sistema autoritário surge uma dissidência, né? Uma pessoa que não concorda com o sistema, e aí ele busca romper com o sistema. É um filme muito interessante, é o primeiro, como eu disse, é o primeiro filme de George Lucas, e é um filme sensacional de ficção científica, né? É assustador, né? É um futuro apocalíptico e utópico, e ele deixa a gente também bem aguçado sobre questões do presente, sobre o autoritarismo e formas de controle da mente e do corpo, né? Então essa é a primeira indicação, George Lucas, THX 1138. A segunda indicação que eu tenho é um livro de uma coleção que chama Coleção Baderna, e o livro se chama Distúrbio Eletrônico. Ele é de um grupo, né? Foi publicado por um grupo, Critical Art Ephemer, e ele fala sobre essas novas formas de ocupar o cyberespaço, né? Como se comunicar e como você se manifestar e como você lutar através da internet. E ele fala também sobre a questão do autoritarismo, como isso pode ser manipulado pela extrema-direita e por alguns grupos, né, e que a internet se tornou também uma ferramenta de controle do capitalismo muito grande. Distúrbio Eletrônico, Coleção Baderna. E por último, é um livro, é um disco, do Manu Maltês,
e ele se chama O Rabequeiro Maneta e a Fúria da Natureza. Eu quis trazer um pouco disso aqui porque é um disco regional, né? Na verdade, ele tem nas plataformas digitais, mas aqui ele são vinis, EPs, EPzinhos pequenos, com as músicas. Isso, hein? Eu E, lembro desse EP, hein? e aí ele traz um pouco Eu já tive do Pink Floyd, do Queen. Era uma Aí ele música traz do um lado pouco do outro. de cordel, uma história interessante, quadrinizada. Recomendo ouvir nas plataformas aí, ok? Bacana É isso. demais. E aí, Henrique? A minha dica é Sapiens, do Yuval Harari. O Yuval Noah Harari é um historiador israelense, o viés de pensamento dele é liberal, e nesse livro aqui ele traz, são 4 partes, né? Revolução cognitiva, fala da humanidade na questão da revolução cognitiva, agrícola, a questão da unificação da humanidade e questão da revolução científica. Então ele é um livro bem interessante para ter um parâmetro geral e uma visão um pouco diferente, que é a de um historiador que tem um viés mais liberal. Bacana. A minha indicação vai ser um filme, então. Só tem cabeçudo aí que fala de livro bacana, né? Que isso, meu mestre. O filme chama Mar Adentro, de 2004, de Alejandro Amenábar. A história é muito legal, porque foi um filme barato, um filme que foi gravado quase todo dentro de um quarto, conta a história de um rapaz que é tetraplégico, e o debate se torna em torno da morte, porque no filme ele discute a questão da eutanásia, porque ele quer morrer, ele quer ter o direito de morrer, porém não consegue nem morrer, como ele é tetraplégico, ele movimenta somente a cabeça, os olhos, escreve com a boca, né, colocando um lápis na boca, ele não consegue nem mesmo suicidar, e ele quer morrer, e para ele morrer, ele precisa de autorização, e o filme corre em debate sobre isso, sobre a questão da morte. E a morte? Você tem direito de morrer? Você é responsável pelo seu corpo? Você é responsável diretamente pela sua vida? Você vive sozinho em um local no qual a morte ela não influencia em outras pessoas? A questão é justamente essa, o debate é justamente esse, né? Da gente viver numa sociedade onde que a minha morte, a morte de uma pessoa, vai impactar diretamente em várias pessoas, vai impactar em um todo, e não somente naquilo ali, naquele sentimento egoístico do suicídio ou da eutanásia. E aí, esse filme, ele conta essa história e leva esse debate, que é um debate muito legal, um debate muito bacana, que faz a gente refletir sobre a morte, né? Que a gente não gosta de falar sobre isso, mas a gente reflete, faz uma reflexão sobre a morte, sobre tudo que está em nossa volta, sobre as pessoas que estão à nossa volta, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, a sociedade, nossos vizinhos, né? E comenta sobre isso. Então, minha indicação desse filme chama Mar Adentro, é um filme espanhol muito legal. Ele é de 2004, que acho que ele chegou a ganhar o Oscar lá em 2004 de filme estrangeiro, melhor filme estrangeiro, mas é um filme muito bacana. Eu indico aí para vocês aí. Não sei se os senhores já assistiram esse filme. Já. Né? Já conheceram esse Excelente. filme, né? Ele é Excelente, né? Então é uma isso aí. reflexão sobre a vida também muito forte. Não só sobre Muito a morte, bacana. mas sobre a vida. Sim, a ideia é justamente discutir a vida e não a morte, né? Mas a morte, ela faz parte da vida. Exatamente. Meu mestre. Então, Ficamos por fechamos aqui o nosso Barulho das Gerais. Até semana que vem. Semana que vem tá aqui eu, Leandro, que vos fala, Rodrigo Rodrigues e Henrique Gídio. Um abraço para todos vocês aí. Abraço, Rodrigo. Abraço, Até Henrique. mais. Até Abraço. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.